Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de geometria plana. O conteúdo preparado para essa aula, separado para essa aula, nós vamos falar agora exclusivamente do conteúdo ângulos. Vamos aprofundar um pouquinho, né? Já vimos uma pequena teoria desse conteúdo em aulas anteriores, mas nós vamos aprofundar um pouquinho o estudo sobre ângulos nessa aula, tá? Então, o que vem à cabeça, né, quando visualizo a palavra ângulo? O que me vem à cabeça quando eu penso na palavra ângulo, né? Afinal, o que é ângulo? Afinal, o que é um ângulo, né? Matematicamente, o que é um ângulo? O ângulo é o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Você tem ali um vértice, um ponto, e desse ponto que é o vértice, partem duas semirretas. A abertura formada, o espaço que corresponde à abertura formada por essas duas semirretas correspondem ao ângulo, tá? Essas semirretas são os lados do ângulo e o ponto de onde elas partem é o vértice do ângulo. Eis aqui uma imagem do ângulo, tá? Aqui eu tenho o vértice que eu estou chamando de vértice O. Aqui eu tenho um segmento de reta partindo desse vértice, que eu chamei o segmento que vai do ponto O até o ponto A, né? A reta, aliás, que corresponde a um lado do ângulo, o lado OA e o lado OB, tá? E a notação desse ângulo, você pode chamar ele de qualquer letra, tá? Mas a notação você pode colocar da seguinte maneira, ó, AOB, tá? Que vai do segmento OA para o segmento, aliás, AO para o segmento OB. AOB, quer dizer, o ângulo formado com o vértice no ponto O, tá? Como nomear um ângulo? Como é que nós nomeamos um ângulo, né? Em geral, como na figura anterior, usam-se três letras maiúsculas. Duas marcam pontos das semirretas, que formam o ângulo, e uma que representa o vértice, que pode estar acompanhada ou não de um acento circunflexo, tá? Por exemplo, aqui esse ângulo aqui, AOB, eu posso representar assim, sem o chapeuzinho, tá? No O, que é o vértice do ângulo. Ou eu posso colocar com o chapeuzinho aqui, o acento circunflexo. Tá? É assim que se representa um ângulo. Outra forma de se nomear um ângulo, por exemplo, é usando simplesmente uma letra maiúscula, minúscula, né? Acompanhada ou não de um acento circunflexo. Tá? Eu posso ter simplesmente o A ou o A com acento circunflexo para representar esse ângulo A. É outra maneira de se representar um ângulo, tá? Formado por duas retas. Os ângulos estão sempre presentes em nossa vida e quase não nos damos conta, né? Por exemplo, num automóvel, né? Nas curvas do automóvel, você observa ângulos. Numa atividade física, num esporte, por exemplo, realizado por um atleta, você vê, por exemplo, aqui na posição das suas pernas, eu tenho um ângulo reto, né? Aqui na bicicleta, tá? Nas suas curvas, nesses cantos, nos seus lados aqui no seu quadro, eu tenho formação de ângulos. No relógio, também eu tenho a formação de ângulos formados na circunferência, enfim. Em toda a nossa volta, nós podemos observar a formação de ângulos, tá? Vamos falar um pouquinho da história do surgimento dos ângulos, né? Como foi que surgiram os ângulos? No segundo e primeiro milênios antes de Cristo, antes da nossa era cristã,
Habitavam a Mesopotâmia, a região que hoje corresponde ao Iraque, vários povos conhecidos como civilização babilônica. Tá? As civilizações antigas da Mesopotâmia desapareceram, já não existem mais. No entanto, alguns dos seus legados nos acompanham até os dias de hoje. Por exemplo, a contagem do tempo e a medida dos ângulos. No passado, achava-se que o ano tinha 365 dias, pois esse era o período aproximadamente em que se repetiam as estações. Depois, descobriram que essa contagem não era correta, tá? A nossa contagem é 365 dias. O ano comercial, no entanto, ele é contado como 360. Mas o ano mesmo tem 365 dias, tá? Então, os babilônios, eles usavam no seu sistema de numeração, se você estudar um pouquinho de história matemática, acho que vocês viram isso, né? Lá no módulo 8 do curso da graduação, vocês viram que na história da matemática, o sistema de numeração usado pelos babilônios era um sistema sexagesimal, ou seja, de base 60. Tá? Por isso, foi muito natural na época dividir o círculo em 360 partes iguais. O círculo foi dividido em 360 partes iguais e cada uma dessas partes corresponde a 1 grau, que ainda hoje é a utilização que usamos hoje para grau, né? O grau, por sua vez, pode ser dividido em 60 partes novamente iguais, que resulta em minuto, tá? Aqui nós já temos a relação entre grau e minuto, depois grau, minuto e segundo, tá? 1 grau, ele corresponde a 60 minutos, tá bom? Vou já mostrar essa relação mais à frente. Assim, o grau é uma invenção dos babilônios que entraram para a história das ciências, deixando-nos essa contribuição que utilizamos até os dias de hoje. Nós temos, além do grau, os seus submúltiplos. Por exemplo, o minuto, tá? 1 grau, ele corresponde a 60 minutos. E a representação é essa aqui, olha. O grau é essa bolinha aqui acima do número, tá? 1 grau corresponde a 60 minutos. Minutos é só um tracinho aqui sobre o 60, tá? E aqui nós temos que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Nós já sabemos disso pela nossa medida de tempo, tá? 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos, tá bom? Tá? Para compreender melhor, por exemplo, eu tenho aqui na circunferência, aqui é um relógio, tá? Um relógio dividido em 12 partes iguais, porque representa as 12 horas que corresponde ao meio-dia, né? Aqui eu tenho um relógio, aqui eu tenho um ângulo, né, formado pelos ponteiros do relógio, o que representa a hora e o que representa os minutos. Aqui eu posso ter 0 hora, né? Aqui eu posso ter 0 graus, 0 graus. Ou eu posso ter, nessa posição, 360 graus, que corresponde ao ângulo de uma volta. Eu posso ter 0 graus, antes de começar a girar o ponteiro, ou posso ter 360 graus, que é uma volta completa, né? Ok? Não. Pronto. Desconsidera essa primeira parte aqui, tá? Isso aqui o slide ficou meio doido. Pronto, aqui que eu falei. Aqui essa representação pode ser 0 graus ou pode ser 360, tá? Aqui eu tenho uma outra representação que são 12 horas e 15 minutos, que forma quase um ângulo, tá? O ângulo formado pelos ponteiros aqui representa quase 90 graus, tá? Um pouquinho menor que 90 graus, é um ângulo agudo. Agora, existem cálculos matemáticos que permitem, vocês já devem ter visto, existem cálculos matemáticos que permitem encontrar o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio, nesse formato,
de acordo com o horário, né? De acordo com a hora. Cada hora representa, eu tenho uma representação de ângulo para cada hora e minuto, tá? Cada hora e minuto, tá? Então essa representação aqui é quase 90 graus, não é um valor preciso, tá bom? Então, como o ângulo é medido, professor? O que se usa fisicamente para medir um ângulo, né? O que nós usamos fisicamente para medir um ângulo? Um ângulo, ele é medido usando um instrumento. Primeiro, vale lembrar que a representação de grau, um ângulo, ele usa-se o grau para representar o ângulo, e o grau é essa bolinha aqui, tá? A bolinha que fica quase acima do número na parte superior direita, tá? Então, para medir um ângulo, o instrumento físico usado para medir um ângulo é chamado de transferidor. Esse objeto aqui, olha, eu tenho esse transferidor aqui circular, que ele mede todos os ângulos, inclusive os que são maiores que 180 graus, tá? Eu tenho, para esse transferidor circular, eu posso medir qualquer ângulo, tá? Porque ele é de uma volta. E eu tenho esse transferidor aqui, que é um ângulo corresponde a um ângulo de meia volta, né? É um semicírculo, a metade de um círculo. Então ele serve para medir ângulos de até 180 graus, de 0 até 180 graus, tá? Como usar o transferidor? Vamos lá. Aí eu tenho aqui um ângulo, eu tenho aqui duas semirretas formando um ângulo, mas eu não sei quanto mede esse ângulo, tá? Então você pega o transferidor, posiciona essa base do transferidor aqui sobre uma das retas do ângulo e verifica a posição da outra reta aqui, né, que vai dar a determinação dos graus aqui. Por exemplo, está no 120, tá? Então, para medir um ângulo, você deve colocar o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo, tá? O centro do transferidor sobre o vértice do ângulo, e encaixar o diâmetro do transferidor, esse diâmetro, sobre um dos lados, e medir aqui a abertura do outro lado, para ver quantos graus mede esse ângulo, tá? Essa é a forma física de se medir um ângulo, mas nós já temos hoje aí programas que fazem isso, por exemplo, o GeoGebra, tá? Mas é interessante falar sobre isso. Tem uma atividade que pode ser desenvolvida por vocês, professores, né? Na educação básica, quando estiverem ensinando esse conteúdo de ângulo para seus alunos, que ele traz um passo a passo interessante. Essa é uma dinâmica para poder tornar a aula mais divertida, tá? Então, eu tenho aqui o passo a passo para essa brincadeira, que você pode fazer na sua sala de aula, tá? Você convida um aluno, depois você venda esse aluno, coloca a venda nesse aluno, tá? Coloca esse aluno de frente para a porta, né? De saída da sala, para frente da porta, né? Com a frente virada para a porta. Coloca ali um objeto no centro, uma espécie de brinde, né? No centro da sala. Aí você pega esse aluno e é uma sugestão, tá? Você pode dar 5 giros ou mais de 360 em torno dele mesmo, tá? Você gira ele, dá 5 giros nele em torno dele mesmo. E para ele na mesma posição. Depois você você para o aluno na mesma posição. Depois você pede para os colegas de turma desse aluno orientarem ele para que ele consiga pegar o brinde que está no centro da sala. Só que essa orientação, na verdade, ela se dá por, digamos assim, por coordenadas dadas em ângulos, em graus, né? Por exemplo, vire tantos graus para a direita, vire tantos graus para a esquerda, né? Para poder ele se direcionar e conseguir pegar o objeto, o brinde, sendo orientado por meio de ângulos, tá? Ângulos. Aí você pode usar essa estratégia para ensinar qualquer tipo de medida de ângulo, tá bom? É só uma sugestão de uma dinâmica que pode ser realizada em sala de aula com seus alunos. Você
que vai trabalhar esse conteúdo na sala de aula com seus alunos, tá? E no nosso corpo, né? Podemos formar ângulos de alguma maneira? De que forma? Por exemplo, aqui eu tenho uma figura de um homem praticando atividade física. E o seu corpo aqui na primeira posição está formando um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus, por exemplo. E já aqui eu tenho um ângulo obtuso, né? Maior que 90 e menor que 180, tá? Então as curvaturas do nosso corpo, as posições que o nosso corpo, em que colocamos no nosso corpo, ele também forma ângulos, tá? Aqui eu tenho a classificação dos ângulos. Professor, como é que se classificam os ângulos? Eu tenho um ângulo reto. O ângulo reto ele mede 90 graus, tá? 90 graus. Esse é um ângulo reto, tá? 90 graus. E a posição das pernas desse lutador aqui, desse judoca, o karateka, né? Forma um ângulo reto. Aqui eu tenho um atleta, uma ginasta, com suas pernas formando um ângulo raso, né? 180 graus. Um outro exemplo de como podemos formar ângulos com o nosso corpo. Certo? Aqui eu tenho, ela mede, o ângulo formado pela abertura de suas pernas mede 180 graus, tá? Eu tenho um ângulo reto que mede 90 graus. Eu tenho o ângulo agudo, que é o ângulo que mede menos que 90 graus. Na verdade, a representação desse ângulo aqui não seria 120, seria 60, que é aqui do lado direito, tá? Então, o ângulo agudo, é só lembrar, o ângulo agudo ele é o ângulo que mede menos que 90 graus. O ângulo menor que 90 graus. Em se tratando de ângulo maior que 90 e menor que 180, nós temos o ângulo obtuso, tá? Se o ângulo, agora sim, é o 120. Então, se o ângulo mede mais que 90 e menos que 180, ele é um ângulo obtuso, tá bom? Obtuso. O ângulo reto mede 90, o ângulo agudo mede menos que 90 e o ângulo obtuso mede mais que 90 e menos que 180, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, o ângulo de uma volta, o ângulo de um giro, tá? O ângulo de uma volta. Que ângulo é esse, professor? É o ângulo de 360 graus. Ele corresponde ao ângulo de uma volta em torno de um eixo, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, essa bailarina. Eu tenho a bailarina dando giros em torno dela mesma. Cada giro desse corresponde a 360 graus, que é o ângulo de uma volta. Eu tenho a Terra, que gira em torno do seu eixo a uma certa velocidade, que também representa o ângulo de uma volta, certo? Cada volta representa 360 graus. E eu tenho aqui esse poliedro aqui, que está efetuando giros também em torno de um eixo, tá? Então, são exemplos de um ângulo de giro, aqueles que correspondem a 360 graus, ou seja, uma volta em torno de um eixo, tá? Pronto, aqui eu tenho as representações dos ângulos. Eu tenho o ângulo de 0 graus, esse ângulo aqui. Eu tenho o ângulo agudo, que é o de 40 graus, que é menor que 90. Eu tenho o ângulo reto, que mede 90 graus, reto, que mede 90. Eu tenho o ângulo, aqui embaixo, eu tenho o ângulo obtuso, que mede mais que 90, no caso aqui 115. Mede mais que 90, porém mede menos que 180. E eu tenho o ângulo raso, que corresponde ao ângulo de 180 graus, ou seja, o ângulo de meia volta, o ângulo raso, tá? É assim que ele é conhecido, o ângulo raso, que é o ângulo de meia volta. E eu tenho o ângulo de 360 graus, que ele partiu do zero, deu uma volta completa e chegou no zero novamente.
Aqui eu tenho um ângulo de 0 graus, que ele não tinha partido ainda. E aqui eu tenho um ângulo de 360 graus, que ele deu uma volta em torno do centro aqui, da origem do plano cartesiano. Deu uma volta e parou no zero de novo, tá? Que é o ângulo de 360 graus. Ok? Aí aqui eu só tenho uma ilustraçãozinha aqui, tá? Que é o ângulo de 30 graus, que é agudo, menor que 90. O ângulo de 90, que é reto. O ângulo obtuso, que é maior que 90. E o ângulo raso, que é 180 graus. Ok? Então, em se tratando de ângulos, nós temos aqui 3 tipos de pares de ângulos, certo? Aqueles que são complementares, os que são suplementares e os que são replementares. O que são ângulos complementares? 2 ângulos são ditos complementares quando a soma deles é igual a 90 graus. 2 ângulos são complementares quando eles somam, quando a soma deles é 90 graus. 2 ângulos são ditos suplementares quando a soma desses 2 ângulos é 180 graus. 2 ângulos são ditos replementares quando a soma de suas medidas é igual a 360 graus. Tá bom? É só lembrar. Complementares, a soma é 90. Suplementares, a soma é 180. Replementares, a soma é 360. Aqui eu tenho algumas imagens ilustrativas desses pares de ângulos, tá? Por exemplo, ângulos complementares. Se um ângulo é x, o complemento desse ângulo é 90 menos x. O complementar dele é 90 menos x. Se um ângulo é x, o suplemento desse ângulo x, o ângulo suplementar a ele, mede 180 menos x. 180 graus menos x. Se um ângulo mede x, o replemento desse ângulo, o ângulo replementar a ele, é 360 menos x, tá? Menos x. Só lembrando, o complemento de um ângulo x é 90 menos x, o suplemento de um ângulo x é 180 menos x, e o replemento de um ângulo x é 360 menos x. Vamos falar agora de ângulos opostos pelo vértice OPV. 2 ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Traduzindo, se eu tenho um vértice aqui, olha, eu tenho duas semirretas ou 2 retas concorrentes, tá? Nesse ponto aqui de concorrência, que forma um vértice, esses ângulos que estão opostos em relação ao vértice, eu tenho um vértice, eu tenho o ângulo K e o ângulo Y, por exemplo, que são opostos em relação ao vértice. Eu tenho o ângulo X e tenho o ângulo Z, que são opostos em relação ao vértice, tá? É um de um lado e o outro do outro. Esses ângulos são ditos opostos pelo vértice e eles são congruentes. Eles têm a mesma medida. Tá? Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. 2 ângulos opostos pelo vértice, como eu falei, são congruentes. No caso, eu tenho que os ângulos K e Y têm a mesma medida e os ângulos X e Z também têm a mesma medida, tá? São congruentes. Aqui, olha, K e Y, X e Z têm a mesma medida. Calma. O K e o Y são congruentes e o X e o Z são congruentes, tá? Ok. Vamos falar agora de retas paralelas e uma transversal, ou transversais. Tá, eu tenho 2 retas paralelas, RS, por exemplo. Tá, eu tenho 2 retas paralelas RS e uma reta que intercepta as 2 retas RS, no caso aqui a reta T, essa reta é chamada de reta transversal, tá? Então, o que é uma reta transversal? Há 2 retas RS paralelas.
é uma reta que intercepta as duas retas R e S. Essa intersecção da reta T com a reta R e com a reta S forma 8 ângulos que têm denominações especiais, tá? Quais são essas denominações? Ó, aqui eu tenho um ângulo na intersecção da reta R com a reta T. Eu tenho os ângulos A, B, C e D. Na intersecção da reta S com a reta T, eu tenho E, F, G, H. Eu tenho que o ângulo A com o ângulo C são opostos pelo vértice, assim como D e B, assim como E e G, assim como H e F são opostos pelo vértice. Aí eu tenho os ângulos, aqui eu tenho ângulos correspondentes, eu tenho ângulos alternos internos, eu tenho ângulos alternos externos, eu tenho ângulos colaterais, externos e internos, tá? E todos eles têm uma relação, mantêm uma relação um com o outro. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Por exemplo, eu tenho os ângulos correspondentes. Quais são eles? Os que têm a mesma medida. B e F, A e E, D e H e C e G. Ó, o ângulo A... Perdão. O ângulo B e o ângulo F têm a mesma medida, tá? O B e o F são ângulos correspondentes. O ângulo A e o ângulo E, observe que é um interno. Ó, você pega a transversal e observa os que ficam de um lado, os ângulos que ficam de um lado da transversal, do mesmo lado. Eu tenho um externo e um interno, no caso o A e o E, são correspondentes. Aí eu tenho aqui o interno D com o externo H, são correspondentes. Aí você vai para o outro lado da transversal. Eu tenho o externo B e o interno F. Externo que eu digo que não está entre as duas retas R e S, tá? Externo B, interno F, externo C e interno C e externo G. São ângulos correspondentes, pares de ângulos correspondentes que têm a mesma medida, tá? Eu tenho os alternos internos. Que são ângulos alternos internos? São aqueles que estão entre as duas retas paralelas, mas de lados opostos em relação à reta transversal. Alternos internos, ó. E ficam entre as duas retas paralelas, mas um fica de um lado da transversal e o outro fica do outro lado. Por exemplo, o ângulo C e o ângulo E são alternos internos. O ângulo D e o ângulo F também são alternos internos. Alternos porque ficam em lados alternados da transversal. Internos porque ficam entre as duas retas paralelas, tá? Eu tenho os ângulos alternos externos. Alternos externos. Alternos um fica de um lado e o outro fica do outro lado da transversal. Externos porque eles não ficam entre as duas retas paralelas, tá? Por exemplo, o ângulo A e o ângulo G. Eles são externos às duas retas paralelas. E um está de um lado da transversal e o outro está do outro lado. O A e o G, o B e o H são pares de ângulos alternos externos, tá? Aí eu tenho ângulos colaterais internos, D e E, C e F. D e E, C e F. O que são ângulos colaterais internos? São os ângulos que estão entre as duas retas paralelas e ficam do mesmo lado da reta transversal. Já esses ângulos, eles não são congruentes, mas eles somam, aliás, eles são suplementares. Eles somam 180 graus. Ângulos colaterais internos, tá? São os que estão entre as retas paralelas e do mesmo lado da reta transversal. O D e o E são colaterais internos. O C e o F também são colaterais internos. Esses ângulos, eles são suplementares, ou seja, eles somam 180 graus. Aí eu tenho também os ângulos colaterais externos, que são os que estão do mesmo lado da transversal, mas são externos às retas paralelas. Ou seja, por exemplo, o B e o G são colaterais externos.
somam 180 graus. O A e o H também são colaterais externos e somam 180 graus, tá? Tá aqui a observação. Os ângulos correspondentes são congruentes. Os ângulos alternos são congruentes, tanto faz ser os alternos internos como os alternos externos. E os ângulos colaterais são suplementares, ou seja, medem 180 graus. A soma deles é 180 graus. Aí eu tenho aqui só um lembretezinho sobre retas, tá? Retas paralelas são retas que estão no mesmo plano e não possuem ponto em comum. Agora, eu só tenho aqui a representação do que eu falei agora há pouco, tá? Os ângulos, nesse primeiro quadro eu tenho os ângulos colaterais internos, o 4 e o 5, por exemplo, e o 6 e o 3, tá? São colaterais internos. Estão entre as retas paralelas e do mesmo lado da transversal. Aí eu tenho os colaterais externos, estão fora das retas paralelas, mas do mesmo lado da transversal. O 7, o 2, o 1 e o 8. Aí eu tenho os alternos internos que estão entre as retas paralelas, mas em lados opostos da transversal. No caso, o 4 e o 6, o 3 e o 5. E tenho também os ângulos alternos externos, que são os que estão fora das retas paralelas e de lados opostos da transversal. No caso, o 1 e o 7, e o 2 e o 8. Tá? São colaterais internos. Aí eu tenho os ângulos correspondentes. É os que estão do mesmo lado da transversal, só que um está fora das retas paralelas e o outro está dentro, está entre. O 1 e o 5, por exemplo, o 2 e o 6. São ângulos iguais também, né? Congruentes. Aí eu tenho aqui os ângulos... Cadê? Correspondentes ainda, né? O 3 e o 7 estão do mesmo lado da transversal, porém um é interno às duas retas paralelas e o outro não. O 4 e o 8 também são ângulos correspondentes. São ângulos que possuem a mesma medida, tá? Para não... vamos falar agora, pessoal, de ângulos na circunferência, tá bom? Que é uma parte interessante também que se deve estudar nesse conteúdo de ângulos, tá bom? Então, o que é um ângulo central? Ângulo central é um ângulo... Vamos lá. Um ângulo central AOB, como aparece na figura, em uma circunferência, ele é um ângulo que tem vértice no centro da circunferência. Um ângulo central, ele tem o vértice no centro da circunferência. E esse ângulo central, o ângulo alfa, ele tem a mesma medida do arco AB, desse arco que se forma na circunferência. Se ele for um ângulo central, a medida desse ângulo central é a mesma medida do arco AB, determinado pelas retas que formam esse ângulo central e a intersecção das retas com a circunferência, tá? Então, lembrando, o ângulo central, alfa, tem a mesma medida do arco AB, tá bom? Vamos lá. Dois arcos, né? No caso A, B, C e D, de uma circunferência, são congruentes, claro, óbvio, se eles têm a mesma medida, tá? Se eles têm a mesma medida, esses arcos são ditos congruentes, né? Dispensa comentário. Aqui eu tenho um ângulo inscrito da circunferência. O que é um ângulo inscrito, né? O ângulo inscrito, ACB, em uma circunferência, é um ângulo que tem o vértice em um ponto da circunferência. Nesse caso, pessoal, é importante observar, porque pode ser questão de prova, né? Futuramente, lá na frente. É importante observar que, presta atenção, o ângulo central, que é aquele que tem o vértice na origem, ele tem a mesma medida do arco aqui, ó, da circunferência, determinado pelas retas que formam esse ângulo, tá? Mas se o ângulo ele é um ângulo inscrito, ou seja, se o vértice das semirretas que formam esse ângulo, se o vértice do ângulo
está sobre a circunferência, presta atenção, aqui eu tenho o vértice, aí eu tenho a semirreta que vai de C para A, e eu tenho a semirreta que vai de C para B. Aqui eu tenho o ângulo alfa e tenho o arco AB, determinado por esse ponto aqui A, de intersecção da reta CA com a circunferência, e tenho esse ponto B, determinado pela intersecção da reta CB com a circunferência, tá? Então eu tenho o ângulo alfa e tenho o arco AB. Nesse caso aqui, quando o vértice é um ponto que está sobre a circunferência, o ângulo alfa nesse vértice é a metade do comprimento do arco. A metade do comprimento do arco, certo? Aqui na figura ao lado, eu tenho aqui uma ilustração que nos dá esse cálculo. Aqui só tenho a ilustração, não tenho o cálculo. Eu vou tentar explicar para você, para ver se você entende, tá? Ó, aqui é a mesma figura. Aqui eu tenho um ângulo alfa, aí eu tracei aqui uma semirreta de C para O, ó, de C para O. Essa semirreta corresponde ao raio da circunferência. Raio porque vai do centro até a extremidade. Aí outro segmento que vai de O para A e outro segmento que vai de O para B, certo? Observe que OA, OB, OA e OC têm a mesma medida, porque corresponde a um raio da circunferência, certo? Então, se OA é igual a OB, se OA é igual a OC, então o triângulo COA, ele é isósceles. Ele possui dois lados iguais, o OC e o OA. Portanto, ele tem dois ângulos iguais. Esse ângulo alfa aqui, eu dividi em duas partes iguais, alfa 1 e alfa 2, tá? Alfa 1 e alfa 2 são iguais aqui, ó. Que corresponde ao ângulo alfa total aqui. Então, se aqui é alfa 1, do outro lado no vértice A também é alfa 1, certo? A mesma coisa acontece com esse outro triângulo, COB. Eu tenho que CO é semelhante a OB, é congruente a OB, portanto o triângulo COB, ele é isósceles. Então se esse ângulo é alfa 2, o outro ângulo também no vértice B é alfa 2, certo? Aí esse segmento que passa por CO, ele divide o ângulo beta também em duas partes iguais, beta 1 e beta 2. Esse ângulo beta aqui, olha, na figura 1. Beta 1 e beta 2. Observe que beta 1 é um ângulo externo ao triângulo COA. E beta 2 é um ângulo externo ao triângulo COB. Como beta 1 é externo a COA, o que diz como se representa um ângulo externo? Um ângulo externo de um triângulo, ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, o beta 1 é igual ao alfa 1 mais o alfa 1, ou seja, 2 alfa 1. E o beta 2 é igual ao alfa 2 mais alfa 2, ou seja, 2 alfa 2. Então, o que acontece? O beta 1 mais o beta 2, que é o beta, esse beta aqui representa esse arco aqui, olha, porque o beta é um ângulo central. Representa o arco AB, que é igual, tá? O ângulo central, beta, é igual ao arco AB. Portanto, o ângulo beta completo vai ser 2 alfa 1 mais 2 alfa 2, que resolvendo, nós vamos ter o seguinte, que alfa, né? Alfa 1 mais alfa 2 é alfa. Então, resolvendo essa equação simplesinha, você encontra que alfa é igual a metade de beta, tá? Alfa é igual a beta sobre 2. Então é só lembrar isso aqui, olha. Se o ângulo formado, né, quando o vértice do ângulo está sobre a circunferência, esse ângulo mede a metade do arco AB aqui, olha, certo? Se o arco AB nós chamamos de beta, então alfa é a metade de beta, é beta sobre 2, tá bom? Outra coisa interessante de se observar é que se eu tenho um triângulo inscrito a uma circunferência e um dos lados desse triângulo corresponde ao diâmetro da circunferência, ou seja, passa pelo centro, quer dizer que esse triângulo é um triângulo retângulo, tá? Se um dos lados do triângulo passa pelo centro da circunferência,
determinando o diâmetro da circunferência. Então, esse outro ângulo aqui, olha, oposto ao lado que passa pelo centro, esse ângulo é um ângulo reto. Não importa a posição dele, ele pode estar em qualquer lugar, ele vai ser um ângulo reto, tá? Eu não vou demonstrar porque vai ficar muito extenso o vídeo. Mas é só lembrar, se um lado passa pelo centro da circunferência, esse triângulo é retângulo. E o ângulo reto é o ângulo oposto ao lado que passa pelo centro da circunferência, tá? Ele é um triângulo retângulo. E esse lado que passa pelo centro, ele é a hipotenusa. Ok? Vamos lá. Vamos falar de ângulo excêntrico interior. É um ângulo que o seu vértice nem está na circunferência, não é um ponto da circunferência e também não é o centro da circunferência. Esse ângulo aqui, ó, o ponto C aqui, olha, tá? Esse ponto C. Eu vou dispensar aqui demonstração, tá? Para ganhar tempo. Mas aqui, olha, eu tenho que, olha, se esse ângulo X aqui, ele tem que o vértice dele não pertence ao centro, é interior à circunferência, mas não pertence ao centro. Então esse ângulo X aqui, ó, vamos transportar para cá, para outra figura. Essas duas retas aqui, olha, que formam o ângulo X, determinam na circunferência o arco beta e o arco alfa. O arco beta e o arco alfa. Se nós traçarmos essa retazinha aqui, olha, que formam os ângulos beta sobre 2 e alfa sobre 2, por que o ângulo é beta sobre 2 e alfa sobre 2? Porque se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo lá no finalzinho que tem o vértice em cima da circunferência vai ser metade de alfa, baseado nisso aqui, olha. Tá? Se esse ângulo aqui é alfa, o ângulo que está aqui com o vértice sobre a circunferência, ele é a metade do arco lá na frente, ó, o arco AB. É o que nós estamos fazendo aqui, olha. Esse ângulo aqui é alfa, então o ângulo que está lá sobre a circunferência com o vértice lá, formado por essa reta, as duas retas que formam o ângulo alfa, esse ângulo é a metade do arco, que é alfa sobre 2. A mesma coisa que para beta, ó. Se aqui é beta, esse ângulo aqui com o vértice na circunferência, formado por essa reta e essa outra que forma o arco beta, é beta sobre 2, tá? Então, o que acontece? O X, ele é um ângulo externo ao triângulo, que tem ângulos beta sobre 2 e alfa sobre 2. Então, o que acontece? Um ângulo externo, ele é a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, o X é beta sobre 2 mais alfa sobre 2. Mas é só lembrar que o X aqui vai ser a metade do arco beta mais a metade do arco alfa, quando o seu vértice for interior à circunferência e não estiver no centro. Ele vai ser a metade dos dois arcos que ele forma aqui, ó, a soma, a metade da soma dos dois arcos. Ou seja, alfa mais beta sobre 2, certo? É só lembrar disso aqui. Vai servir para resolver algumas questões sobre ângulo lá na frente, tá? Agora, o que acontece se o ângulo ele for excêntrico, só que exterior? Ou seja, o seu vértice não estiver dentro da circunferência e não estiver sobre a circunferência. O que acontece? Se o vértice não está dentro e nem sobre. Tá aqui, olha. Eu tenho aqui o vértice aqui, olha. Está fora da circunferência. Forma essas duas retas aqui com o vértice, com esse ponto em comum, que é o vértice que forma o ângulo X, determina na circunferência esse arco primeiro aqui, certo? E esse outro arco aqui maior, que nós chamamos aqui na segunda imagem de arco beta e de arco alfa, tá? Dois arcos em vermelho, o alfa e o beta. A intersecção das duas retas com a circunferência forma esses dois arcos aqui, tá? Resumindo isso aqui, depois você pode dar uma rabiscada para demonstrar, baseado na figura, tá?
O ângulo X, ele é a diferença, a metade da diferença dos ângulos alfa e beta. Isso aqui, olha. O ângulo X, ele é o ângulo alfa menos o ângulo beta dividido por 2. O ângulo maior menos o ângulo menor dividido por 2. Tá? Só se você observar, se esse ângulo é beta aqui, então o ângulo com vértice lá na circunferência é beta sobre 2. Se esse ângulo é alfa, esse ângulo aqui, olha, com vértice na circunferência é alfa sobre 2. E o ângulo X, aí eu tenho um triângulo aqui, olha, que tem o ângulo X e o ângulo beta sobre 2 como o ângulo desse triângulo aqui, olha. Estou passando o cursor por cima aqui, tá? Então o ângulo alfa sobre 2, que é externo ao triângulo, o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, no triângulo. Então o alfa sobre 2 corresponde ao ângulo X mais o ângulo beta sobre 2. Mas é só lembrar que o ângulo X é o ângulo alfa menos o ângulo beta sobre 2, tá? De acordo com o que está ilustrado na figura aqui. Quadrilátero inscrito. Um quadrilátero é inscrito em uma circunferência se todos os seus vértices estão sobre a circunferência. Se houver pelo menos um dos seus vértices que não esteja sobre a circunferência, esse quadrilátero não é inscrito. Aí nós temos aqui algumas observações a serem feitas para o quadrilátero inscrito na circunferência, tá? Que observações são essas? Vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. Olha, a observação que se tem para um quadrilátero inscrito numa circunferência é que a soma dos ângulos opostos são iguais e correspondem a 180 graus. Por exemplo, o ângulo D mais o ângulo B é igual a 180 graus e o ângulo C mais o ângulo A também é igual a 180 graus. Ou seja, o ângulo A mais o ângulo C é igual ao ângulo D mais o ângulo B, que corresponde a 180 graus. Por quê? Vamos ver aqui. Partindo aqui do centro da circunferência e traçando aqui o raio para o ângulo para o ponto B e para o ponto D, determino dois ângulos centrais aqui, o ângulo alfa em verde, o ângulo beta em vermelho. Vamos para o ângulo alfa aqui, olha. Se aqui é o ângulo alfa, certo? Isso quer dizer que ele é um ângulo central, então o ângulo que vai de D para B também é o ângulo alfa, certo? O ângulo alfa. Agora, se eu pegar o ângulo, o ângulo que vai de D para B, ele tanto corresponde ao ângulo central aqui, como ele corresponde ao ângulo que vai aqui, olha, converte no ponto C, tá? O CD e CB formam esse arco aqui que vai, esse arco aqui que vai de D para B. Então, se esse arco aqui mede alfa, o ângulo com vértice lá na circunferência é a metade de alfa, certo? A mesma coisa para beta, ó. Se aqui é beta, o ângulo com vértice na circunferência é a metade de beta, porque o ângulo beta que vai de D para B passando por C. E aqui também, ó, o beta sobre 2 vai de B para D passando por C. É beta sobre 2. Então, pode-se observar que os dois ângulos juntos, alfa mais beta, medem 360 graus, que é uma volta completa. E o ângulo A mais o ângulo C, né? O ângulo A mais o ângulo C medem 180 graus, porque o ângulo A é a metade de beta e o ângulo C é a metade de alfa. Se alfa mais beta mede 360, então a metade de alfa mais a metade de beta, obviamente, mede 180. Mas o que eu quero observar é simplesmente isso aqui, olha. Que a soma dos ângulos opostos de um quadrilátero inscrito a uma circunferência, a soma dos ângulos opostos é igual e essa soma corresponde a 180 graus. Também pode lhe ajudar a resolver alguns probleminhas, tá? De cálculo de medida de ângulos. Aqui eu tenho alguns probleminhas, algumas questõezinhas que eu vou deixar para você bater em cabeça. Essa é a primeira, tá? Determina o valor de x. Letra A. Essa é
as alíneas B e C, determine o valor de x nas duas figuras. Depois você dê uma pausa e resolva isso aqui, tá? Só para treinar mesmo o conhecimento. Deixa eu dar uma dica aqui nessa figura, olha. Observe o seguinte. Eu quero saber quanto mede x, ó. O ângulo de 130 é o ângulo central, certo? Se ele é o ângulo central e mede 130, o outro ângulo converte-se na circunferência, que é o 2x mais 5, é a metade de 130. É só observar, certo? O ângulo converte-se na circunferência corresponde à metade do ângulo do arco aqui, olha, que é 130, certo? Porque o ângulo central é 130, então o arco também é 130. Então 2x mais 5 é a metade de 130. Resolva aí, tá? Resolva a B e a C também, dê uma pausa no vídeo aí e reveja as questões. Resolva a C e a D, que também são simplesinhas. Aliás, a D e a E são bem simplesinhas. Resolvam só para vocês, não precisa me dar retorno no chat, tá? No fórum. Não é uma atividade, essa aqui não é uma atividade para pontuação, é só para exercício mesmo, tá? E essa G aqui que é bem bonitinha, tá? Bem bonitinha mesmo. Resolvam aí e encontrem, tá bom? Eu quero encerrar agora falando sobre Tangram, porque está na nossa ementa e eu não quero passar daqui sem falar sobre ele, que inclusive pode ser o alvo do nosso fórum para essa semana, que é o Tangram, tá? O que é o Tangram? O Tangram ele é um jogo chinês composto por 7 peças, que são 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo, tá? Essas 7 peças juntas formam um quadrado. Acredita-se que este jogo foi inventado por um homem chamado Tan, quando quebrou em 7 pedaços uma telha quadrada e, ao tentar arrumá-la, formou com eles uma série de outras figuras, tá? Isso aqui é só uma teoria sobre o surgimento do jogo. O primeiro objetivo desse jogo é montar o quadrado. O primeiro, mas não o único. A partir daí, os alunos podem ser conduzidos por inúmeros caminhos, pois a associação das figuras geométricas permite a formação de mais, acreditem, de 1000 imagens, tá? Um polígono é uma figura geométrica, só lembrando, plana, limitada por uma linha poligonal fechada. Assim, um simples jogo de Tangram com esse jogo, né, você pode explorar muitos elementos dos polígonos, tais como, por exemplo, seus lados, né, que são segmentos de retas. Vocês podem explorar os vértices, né, que é um ponto de encontro de dois lados, certo? Que são consecutivos. Você pode explorar os ângulos internos, que são formados entre dois lados consecutivos. Você pode explorar diagonais do polígono, né, que não fazem parte da configuração do polígono, mas são segmentos que ligam dois vértices não opostos, né? Perdão, não consecutivos, certo? E você pode também explorar o conceito de polígono regular. Tudo isso usando o Tangram. Essa aqui é a imagem do Tangram montado, tá? Certo? São 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo, né? Aqui eu tenho... a figura não apareceu, mas eu tenho uma figura para mostrar. Vocês vejam depois aí, tá? As figuras que se podem mostrar usando o Tangram. Possivelmente o nosso fórum será sobre isso. Então, pessoal, quero encerrar a nossa videoaula por aqui. Nos vemos na plataforma e lá terá mais um fórum para essa terceira semana, que valerá mais uma nota para vocês, tá bom? Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.